Bora lá, fiel, é hoje, sangue no olho, derby, é classificação do Corinthians, Aline Nascimento, direto lá do CT Joaquim Grava, trazendo as últimas informações do derby, a escalação, tudo sobre o Corinthians para a decisão de hoje. E já deixa aqui nos comentários se você não deixou ainda o placar do jogo, hein? Vamos ver se você tá com o pé quente para ajudar o Coringão. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora lá para Aline Nascimento na frente do CT Joaquim Grava. Do lado do Corinthians tem também agora não é na verdade protesto, né? Uma manifestação de apoio. E a Aline Nascimento conta como o Timão se prepara para buscar a classificação no Allianz. Olá, amigos do Sport Center. Enquanto se prepara para encarar o Palmeiras nesse duelo de volta da Copa do Brasil, o Corinthians enfrenta problemas extracampo. Corre o risco de sofrer um transfer ban. Isso porque o Corinthians não pagou a dívida pela compra do zagueiro Félix Torres. Ele jogava pelo Santos Laguna do México. Foi comprado pelo Corinthians no início de 2024. O Timão pagou apenas a primeira parcela. As outras 5 parcelas não foram pagas. O Santos Laguna recorreu à FIFA e o Corinthians entrou com um recurso. Esse recurso foi negado. Então o Timão tem até a próxima segunda-feira, às 11h59 da noite, para fazer o pagamento de 34 milhões de reais. Caso esse pagamento não seja feito, o Corinthians pode sofrer um transfer ban e aí não poderá mais contratar jogadores nessa janela de transferências. Vale lembrar que o Dorival espera pelo menos 4 contratações, nenhum jogador chegou ainda. E por falar em Félix Torres, no treino da manhã desta terça-feira, o último treino de preparação para o duelo contra o Palmeiras, houve uma briga, uma discussão entre o zagueiro e também Memphis Depay. Pessoas que estavam ali relatam que foi durante um encontrão que o Memphis não gostou da forma em que o Félix Torres chegou. Depois, num outro lance, o Memphis tentou fazer esse mesmo encontrão no Félix Torres, que conseguiu desviar e foi cobrar o holandês. Ele não gostou, os dois começaram a discutir e quase saíram no soco. As pessoas que estavam ali em volta conseguiram controlar, acalmar os ânimos e separar os dois atletas. Mas, de fato, aconteceu esse desentendimento durante esse último treino de preparação. A torcida corintiana estará aqui em frente ao CT por volta de 5 horas da tarde para fazer uma festa e também demonstrar todo o apoio e força aos jogadores antes desse grande duelo em que o Timão chega com vantagem. Ganhou o jogo da ida por 1-0 com gol de Memphis Depay. It's a derby. We know what to do. We know how it's going to be there. And everybody is ready. Everybody's prepared. Aggressive on the training, so I think we are ready to do what we need to do, handling business. É isso que eu tô falando, Mariana. O quê? Sangue no olho apareceu ali. Eu gosto da beleza do derby. Números do Palmeiras e Corinthians na temporada. O Palmeiras tem 46 jogos, 68,8% de aproveitamento, 73 gols marcados e 34 sofridos. O Corinthians tem um jogo a mais. E aí o aproveitamento fica ali na casa dos 58,9%. Marcou bem menos gols, né, do que o Palmeiras e também sofreu mais gols com 46 nessa conta. O Corinthians foi campeão do Paulista, exatamente contra o Palmeiras, e também tem a vantagem desse primeiro confronto contra o Alviverde. Você vê o jogo muito mais tenso e tensionando cada vez mais do que comparado com o primeiro jogo, né? Da expectativa que a gente tinha para a primeira partida, Jailson. Não tem como. Se tem uma coisa que não vai ser muito lindo, né? Sousa, me desculpe. Muito feio. Mas não vai ser. Assim, tensão no ar, como ali sangue no olho, guerra, como o Memphis mesmo falou, confusão ali entre os jogadores, né, antes no último treinamento, Félix e o Memphis. E assim, a expectativa é essa, ainda mais sendo um clássico. O clássico que movimenta a cidade de São Paulo, né, que movimenta muitos lugares, né, do país e principalmente mata-mata, né? Valendo vaga na competição nacional, não é só o estadual, não é só o Campeonato Paulista, é a Copa do Brasil. Tudo bem que quando entra com Corinthians e Palmeiras, não tem comparação, pode ser o que for. Mas esse lado que a torcida do Corinthians fez no jogo de ida, o que a torcida do Palmeiras fez ontem, diz muito sobre o que a gente estava falando aqui nesse Sport Center há uma semana, pelo menos, na questão do falta algo. Será que realmente falta algo? A torcida do Palmeiras
tá entendendo isso agora? É um bom ponto pra gente até seguir nessa discussão também. Mas assim, existe uma vantagem do Corinthians por 1-0. Essa vantagem faz ele favorito, Donk? Não acho. Não? Pra mim, eu acho que é 50-50 hoje com a vantagem Mesmo de 1-0. com o Corinthians jogando pelo empate? Mesmo jogando pelo empate, porque o Palmeiras é um time superior hoje ao Corinthians. Acho que se fosse uma vantagem um pouco maior, acho que o cenário mudaria, ou se fosse um empate, o Palmeiras entraria como favorito no confronto. Acho que 1-0 deixa muito nivelado, né, nesse jogo. E assim, um clássico no mata-mata já é tenso por si só. Acho que os episódios de ontem são simbólicos para mostrar o quão mais tenso ainda é esse clássico, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians. Os dois times, para mim, têm muito a perder com a eliminação. Palmeiras, no momento que tenta se encontrar com um novo time, com as mudanças que passaram, a cobrança em relação a jogar mais do que pode. O Palmeiras não alcançou esse potencial ainda. E do lado do Corinthians, com tudo que acontece fora do campo, o impacto financeiro de uma eliminação de um clube, que a gente tá vendo a situação do Félix Torres. Ainda acho que o perder, ser eliminado, pesaria mais pro Corinthians na sequência da temporada. Mas pros dois é muito pesado. Por isso que eu acho que toda essa tensão permeia ainda mais. Mais do que o clichê, é um clássico, é um mata-mata, de fato isso normalmente já pesa. Só que esse jogo em específico, acho que ele tem essa carga maior pelo que momento dos times na temporada e pelo impacto financeiro, sobretudo no caso do Corinthians. Eu acho que é em cima do que o Donk estava falando, né? A temporada do Palmeiras não acaba. Exato, do Corinthians acaba. Mas quando o Palmeiras em termos de título, isso, talvez seja o que, né? Talvez seja essa coisa que falta. Mas já perdeu a final pro rival. Não, barulho. Já porque o final. Corinthians de fato joga a vida. E talvez mas o Palmeiras também, eu não vejo essa... Deveria jogar a vida também. Também acho. Pra mim também. O Palmeiras também joga a vida, principalmente porque já perdeu a final do Paulista pro Corinthians. Então assim, perde a final do Corinthians, perde a final do Paulista pro Corinthians, perde o primeiro jogo, aí a gente anda aqui nos corredores da ESPN, a torcida do Palmeiras, pô, não dá. Pra esses caras de novo não dá. Eu não vejo muito essa questão de, jogo da vida só... Não, pra mim é jogo da vida pros dois. Tem que ser pros dois. E vai pesar pros dois. Quem for eliminado, o time que for eliminado, vai ter um problema a ser resolvido aí durante as próximas semanas. Porque a classificação, ela pode não resolver a vida de ninguém. Talvez ela possa até ser mais positiva em termos futebolísticos, tá? Pro Corinthians, pela questão de ser um título possível, a parte financeira. Pro Palmeiras, ele pode encontrar outros caminhos de ser campeão e a parte financeira não entra tanto nessa conversa. Porém, pro Palmeiras, a classificação tem um aspecto de alma, o aspecto de resposta mais pro torcedor do que futebolística. Então a gente tá falando sobre alma, mística para um lado e, claro, financeira, e pro outro a gente tá falando de também oportunidade de troféu. Não, então, ganhar ou perder tem valor pros dois. E esse impacto tem um impacto na temporada. Ou se tem. Tem na sequência. O Palmeiras ainda tem Libertadores e Brasileiro, mas como é que vai reagir diante de uma Tinha eliminação? no ano passado também, né? Exato. Então é jogo da vida pra todo mundo. Claro. Certo? Agora tem uma coisa que é interessante. Por mais que o Palmeiras ele tenha aí essa melhor administração, e o Donk falou isso, é um time novo. O time do Corinthians, apesar de tantos problemas, é o mesmo time do ano passado. Enquanto o Palmeiras está reconstruindo uma equipe. Não sei se isso vai absolver ou acalmar os ânimos em caso de eliminação, Dom. Eu não acho que vai absolver porque tem a temporada que o Palmeiras mais gasta e o torcedor vai se apegar muito a isso, embora, de fato, acho que você tem que entender que as coisas não acontecem da noite pro dia, ainda mais mesmo que você faça um grande investimento. Só que a sensação que dá é que, de fato, o Palmeiras poderia estar desempenhando melhor nessa volta do Mundial de Clubes. E até a cobrança do torcedor, a gente vê como tem essa conta a ver em relação à perspectiva do Palmeiras, embora, independentemente do que aconteça hoje, é um time para brigar por Brasileiro e por Libertadores. É um time novo com técnico mais velho também. Corinthians, desculpa. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, super elogiado no ano passado, ou não? No começo. Fez um grande campeonato brasileiro e ajudou a salvar o Corinthians. Tô certo ou tô errado? Um bom começo. Pode ter caído de produção. Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ao contrário, mais criticado e agora mais firme. Boa. Ranieri, Carrídio, Martínez, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Bom, eu não consigo enxergar aí um mau time. Você pode falar se poderia ser potencializado, se tivesse um treinador com mais tempo de trabalho, se não tiraria mais. Mas agora falar que essa escalação aí é ruim, pra mim tem time e muitos no campeonato da Série A numa situação mais complicada. Então por isso que eu não vejo que o Corinthians vai nessa pegada de, olha, a única forma de ganhar é trancado lá atrás jogando por uma bola. Não é essa a diferença toda.
pensando em trabalho, em modelo profissional, em perspectivas para a temporada, é lógico que o Palmeiras... Há um abismo entre os dois. Exato, aí não... Olha a comparação aí na tela, ó. Aí é maldade, porque o do Corinthians é muito melhor. Talvez o Corinthians jogue um pouco menos pressionado. Mas tem uma mochila nas costas do Corinthians também, que é enxergar a temporada sem a Copa do Brasil. Porque o que vai restar para o Corinthians? No Campeonato Brasileiro, título já ficou para trás. O máximo vai ser repetir ou tentar uma vaga direta na Libertadores, né? Repetir o que foi na temporada passada. Para o corintiano, vai ser pouco, pela expectativa que tinha em relação ao time no começo da temporada. A Americana já era, Libertadores já foi no começo. Pois é, então imagina a temporada do Corinthians, que coisa melancólica vai ser se não tiver a possibilidade de disputar um título em mata-mata e o que restou é a Copa do Brasil. Então, do lado do Corinthians, eu vejo que existe essa pressão também. Olha, no Brasileiro, o Corinthians, se a gente imaginar o cenário ideal, é lutar para ficar tranquilo, não sofrer e fazer de tudo para conquistar a Copa do Brasil. E precisa voltar a ganhar um título grande. Então, de fato, pensando até do ponto de vista mais racional, a maior pressão deveria estar do lado do Corinthians, porque o Palmeiras ainda tem Libertadores, o Palmeiras ainda está vivíssimo no Campeonato Brasileiro e com o Abel sempre disputa, e o Corinthians só tem a Copa do Brasil, só restou a Copa do Brasil para disputar e pode sair ainda com esse peso, né, de ter sido eliminado pelo maior rival, depois de abrir vantagem em casa e depois de ganhar o Campeonato Paulista. Porque tomando o troco numa competição de mata-mata, uma competição nacional, o palmeirense vai falar, na hora que precisava, na hora da competição grande, a gente se impôs. Então, eu não consigo enxergar um mas conforto... um foi final, o outro é oitavos. É que o derby não é racional. Se o Palmeiras elimina o Corinthians e é campeão, a Copa do Brasil é uma coisa. Lá está escrito do ponto de vista racional. O derby não é racional. O derby é essa coisa do... Para o palmeirense pega muito esse negócio. 2 vezes para um time inferior, então, seguindo um clube inferior nesse momento, como administração. Diferença dos momentos ou das situações vividas no momento para o Corinthians e Palmeiras. Será que isso não interfere em campo? Porque o Palmeiras, olha só, Leila Pereira é a presidente ou a presidenta desde dezembro de 2021. No Corinthians, Omar Stabile assumiu a presidência em maio após afastamento de Augusto Melo. É bem diferente, né? No Corinthians, Dorival é o técnico há 100 dias. No Palmeiras, Abel é o técnico há 4 anos e 280 dias. No Palmeiras, reforço mais caro em 2025, Vitor Roque. Mais de 25 milhões de euros, fora os outros. No Corinthians, Angileri foi o único contratado para a temporada 2025 sem custos. O Corinthians venceu 2 derbys em 2025 e o Palmeiras só venceu 1. E 2 confrontos terminaram empatados. Ou seja, em 5 derbys nessa temporada de 2025, tem 2 vitórias do Corinthians, 2 empates e só 1 do Palmeiras. O que pode aumentar essa pressão para cima do Palmeiras, hein? Eu, quando vi isso hoje de manhã antes do programa, conversando com o amigo Leon, o nosso editor-chefe, eu falei, nossa, já foram 5 derbys em 2025? Fiquei surpreso, mas aí ele falou, sim, já foram 5. Porque no Paulista teve fase de grupos, teve mais 2 das finais 3, teve mais 1 do Brasileiro 4 e teve mais 1 da Copa do Brasil do primeiro jogo 5. Já foram 5 e o Palmeiras só ganhou 1, hein? Mas o ponto principal aí, é claro que tem a mobilização de clássico, o envolvimento que isso gera na torcida, os jogadores acabam ali pegando, né, muito dessa responsabilidade, mas o Corinthians não é um coitadinho. Porque quem olha pode pensar, nossa, o Corinthians ali hoje numa condição como se fosse ali um Barcelona espanhol. Não é. É o Corinthians... E tem um time muito bom, eu acho. Elenco não, mas time sim. Mas esse é o Concorda? ponto. O Corinthians não se reforçou nessa temporada. Mas muito porque no meio do ano passado, com risco de rebaixamento, teve que gastar os tubos para contratar e chegou nessa leva. O Memphis, conseguiu... Carrijo, Martins... Carrijo, jogadores que elevaram o nível. O Angileri, para mim, é um jogador interessante de se ter no elenco, mas não tá nessa prateleira. Mas é explicável porque o Corinthians não se movimentou tanto no mercado. Tem dificuldade financeira,
já fez esse sacrifício, que foi compensado não só com a fuga do rebaixamento, mas com vaga na Libertadores, que esse time, essa diretoria, não a diretoria O anterior... título paulista também. O título paulista, claro, mas não conseguiram aproveitar na Libertadores. O time caiu de forma muito precoce, inesperada, mas é um time que tem condição de bater de frente com o Palmeiras. Há rivalidades muito mais desequilibradas se a gente for buscar no futebol brasileiro pelo momento. Vasco e Flamengo. Há, de fato, um abismo ali em time, em investimento. Agora, em relação a Corinthians e Palmeiras, por mais que a janela do Palmeiras tenha sido... Mas investimento também há em Corinthians e Palmeiras. Um abismo? Não há? Olha o que o Corinthians... Só no Vitor Roque foi 25 milhões de euros? Mas, Abel, o Corinthians o Corinthians não faz esse tipo de movimento porque busca jogadores que estão livres no mercado. Mas olha a folha... Ele não tem condição. A folha salarial não é muito distante. E pode ser. Então, o Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do Brasil e com a dívida que tem. Também porque a administração é ruim. Pois é. A administração é ruim e permite isso. Não tem condição financeira para ter a folha salarial que tem, mas com os jogadores, com os investimentos que o Corinthians faz, pagando salários, era para ter até uma situação mais equilibrada, porque não é um time... O Palmeiras está devendo para um monte de gente? Para outros clubes, para outro... E o Corinthians? Tá. Faz parte do abismo que eu tô colocando. Eu tô errado? Errado? Mas no campo, a gente não enxerga esse abismo. Sim, aí eu concordo. O Corinthians faz loucuras. Aí eu concordo. O Corinthians contrata o Memphis, o Corinthians tem o Garro, Hugo Souza... Estou contigo. E por isso, o Corinthians teve uma sequência de quantos jogos com vitória no Campeonato Brasileiro do ano passado e jogando bem? Pois é, mas porque às vezes dá esse passo além das pernas que faz com que a situação se equilibre. Então, eu não trato o Corinthians como um azarão, só por causa da situação financeira, só pela instabilidade administrativa. Olhando time por time, a gente vê uma situação bastante equilibrada. Concordo. Hoje, o Corinthians, na minha visão, do meio pra frente, tem jogadores mais decisivos que o Palmeiras. Mas é verdade, eu concordo, mas por isso que a gente mostrou a tela. Com toda essa diferença administrativa, financeira, etc e tal, por que em campo eles se equivalem? Por isso, talvez que a pressão seja maior no Palmeiras, não é isso, professor? Mas Desculpa que eu te interrompi. Fale, professor. Eu acho que a diferença não entra em campo no varejo. Numa eventual final de Paulista, num mata-mata de Copa do Brasil, em que o Corinthians... Mas no atacado entra em campo, sim, gente. Quem disputou o Mundial foi o Palmeiras. O Palmeiras triplicou o número de Libertadores. Isso é verdade. O Corinthians não consegue nem passar para a fase de grupo. Não, o Palmeiras recentemente ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, foi para o Mundial. Então você tem razão. Mas nos confrontos esse ano, eles têm sido equilibrados. É isso que a gente está discutindo. Derby é derby. Que jeito que o Corinthians está ganhando do Palmeiras também, que todo mundo sabe. Mas qual jeito? O Corinthians não está amassando o Palmeiras. Mas tá. Mas para quem diz que a diferença não entra em campo, se não entra em campo, então vai para o jogo franco. E não é isso que está acontecendo. Né? Então a gente tem um compromisso aqui com a verdade. Estamos falando da verdade. No varejo, tudo bem, o Corinthians está se superando por todos os problemas que tem nos confrontos contra o Palmeiras. Isso é uma coisa. Agora, dizer que diferença de organização não entra em campo, eu acho que é até um desserviço, porque a gente fica dando milho pro bode para essas administrações terríveis dessa gente. Você tem razão, mas não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que mas só para evitar as confusões. Os confrontos entre eles nesse ano... Sim, a tela mostrou isso. Se tudo que tem de diferente, de positivo do Palmeiras em relação ao Corinthians aparecesse nos confrontos entre eles, o Palmeiras teria vencido todos e teria sido campeão paulista. Agora, no geral, você tem total razão. São coisas o Palmeiras está diferentes. indo para as oitavas de final da Libertadores. O Corinthians não conseguiu chegar nem na Sul-Americana. Foi eliminado na Libertadores e na Sul-Americana. Mas é que tem diferente. A gente está falando nos confrontos entre eles, professor. Aí sim, aí é uma palavra... faltando com a verdade. Aí é a palavra-chave da história do Corinthians. Superação. Isso aí é na base da superação. Diferenças em classe... Agora, time por time. O Corinthians tem time para bater de frente com o Palmeiras. Tem um ataque poderoso e interessante. De resto, o Corinthians não tem a organização defensiva que o Palmeiras tem. Não, e aí porque não tem um trabalho como o do Abel. Você tem no Brasil sempre a possibilidade, não é o caso, tá? Mas você tem sempre a possibilidade do Lanterna ganhar do líder do campeonato. Isso acontece praticamente todo ano aí. Ou vice-lanterna, ganhar de um time do G4. Isso é normal no futebol. Na série A e B. Em um jogo,
Tudo pode acontecer. Em 2 jogos, no confronto de mata-mata, tudo pode acontecer. Agora, a gente vai perceber as diferenças, as distâncias, quando a gente estende isso pro desempenho ao longo de uma temporada, de 2 temporadas, de 3 temporadas. O professor fez. É isso. Correto. Atacado e varejo. É isso. Você não tem como você olhar e dizer que o Corinthians é melhor que o Palmeiras. Não é a realidade. Agora, ele pode ganhar do Palmeiras? Pode. Ele pode ser campeão paulista, como foi, apesar de tudo que foi feito no jogo da volta lá na Neoquímica Arena, que eu critiquei, foi muito xingado e mais coisas nas redes sociais, mas você vê que a torcida do Corinthians perdeu o direito a botar faixa, botar bandeira, botar... E dentro de campo o time também sofreu sanções, porque o Corinthians já acabou com o jogo faltando, sei lá, 20 minutos de tempo corrido. Não teve jogo. Minutos, não. Depois daquele pênalti acabou o futebol. Nos bons acréscimos, né? Depois do pênalti não teve mais jogo. Por quê? Porque ali você vai para tudo ou nada, você vai usar de outros artifícios. Na bola, ele conseguiu ganhar. Mas só não exagero. Isso foi no jogo de volta. Foi no jogo da volta. Jogo de ida no Allianz Parque, o Corinthians ganhou. Ganhou, jogando trancadinho ali atrás, fazendo um belo gol. Sim, não estou tirando mérito. Eu estou colocando o seguinte, Abel. Nesse tipo de situação, de circunstância, você consegue. Agora, quando você estica para ver um campeonato de pontos corridos, dificilmente vai chegar na mesma pontuação. Perfeito. Isso serve para Corinthians e São Paulo e Palmeiras, como para outras situações do futebol brasileiro. Você tem, por exemplo, no Rio, o Flamengo, né, que é um time que nos últimos anos tem sido muito forte, com muito dinheiro, com muito investimento, e às vezes ele perde para o Fluminense, que tem menos elenco, uma situação econômica diferente. Dos clássicos no mundo. Até porque 2019 nos clássicos jogaram Flamengo e Vasco. O Flamengo histórico, um dos maiores da história. E o Vasco numa situação ruim, como tem estado nos últimos anos. Foi 4-4 o jogo. Pessoal, hoje, Palmeiras e Corinthians. Se você não deixou o placar do jogo, deixa o palpite aí nos comentários. Se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Assim você sempre vai receber as notícias, informações, reações que nós fazemos do Corinthians aqui nesse canal todos os dias. Já chegamos a 22 mil inscritos, então curta aí, se inscreva no canal para dar aquela moral e fazer desse canal uma verdadeira nação, beleza? Então hoje, pessoal, acabou, finalmente chegou quarta, velho. Eu chegava sexta, mas não chegava quarta, tava com ansiedade a 1000, mas chegou, hoje, dia de decisão, o jogo mais importante do resto da temporada aí do Corinthians. Cara, falar do jogo, continuar falando do jogo aqui é chover no molhado, mas... hoje à noite, cara, pelo treino que os caras fizeram ontem lá, e pensa como é que tava o nível do treino, cara. Pensa como é que tava pro Félix Torres dar aquele carrinho, mano, né, no Memphis Depay, foi uma entrada violenta que veio dos bastidores lá. Então, cara, eu acho que isso aí é até vazado de uma forma proposital, sabe? Pra deixar pros caras falar, mano, os caras tá se matando, se degladiando lá entre eles. Imagine aqui amanhã. Não tem outra explicação, cara. Isso aí, quem vaza isso aí, mano? Entre os caras lá, é tudo fechado, velho. Lembra que o Dorival substituiu o Memphis no jogo lá no Majestoso? Lembra? Ninguém soube o que aconteceu. Por quê? Porque quando entra no vestiário, lá os caras é fechado, mano. Não vaza. A não ser que tem uma maçãzinha podre no meio. Que não é o caso do Corinthians, mano. Acredito, tá? Porque aquele episódio lá no Majestoso até fez com que a gente entendesse que o clube não tá rachado. Porque se tá rachado, vaza, tá? O que aconteceu dentro do vestiário. E agora vazou. Sem o treino ser aberto, deve ser para os caras lá falar, mano, os caras tá se degladiando no treino lá, imagina amanhã aqui. Então é isso, pessoal, a perspectiva pro jogo de hoje aí é ótima, são das maiores possíveis. Então é isso, fica ligado aí, já eu volto com mais notícias, informações, hoje tem pós-jogo, tudo aqui no canal, beleza? Curta o vídeo, se inscreva aí no canal Nação Corintiana, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu!